pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez do 8º episódio da 7ª temporada, Pausa e Efeito. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia com o Lloyd, o Jay, o Cole e o Zane lá na entrada do pântano, né? Com o mapa, o Lloyd está elaborando um plano de ataque, quando o Kai e a Nia chegam, né? E aí o Lloyd fala que o Zane vai localizar o Cyrus Borg, o Jay e o Cole vão resgatar os prisioneiros, ele vai pegar o Mestre Wu e o Kai e a Nia vão ficar com a parte difícil, achar o Crux e o Acronix. Ele manda todo mundo ser discreto, eles entregam o mapa pro Kai e pra Nia. E a cena corta, nós vemos o Mestre Wu, né? Ele tá correndo por umas pontes no pântano, dizendo pros vermelhos que o efeito do soco do tempo passou, ele já tá de volta ao normal. Tá lá lutando contra alguns vermelhos, só que fantasmas do passado emergem para assombrá-lo, né? Não fantasmas literais, nós vemos, por exemplo, um ovo de vermelho choca e nós vemos a Misako lá com a armadura de vermelho falando: você me decepcionou, blá blá blá. E ele: não, Misako, eu devia ter dito que te amava e tal. E o Garmadon também aparece lá, de outro ovo de vermelho, também com a armadura, dizendo: por que, irmão, você me deixou? Ele: não, eu não devia ter deixado você cair pro mal também. E aí aparece o Morrow falando, né, porque o mestre deixou que ele fosse, que o primeiro aluno, né, fosse o maior fracasso dele. Basicamente nós estamos vendo, né, os arrependimentos do Wu. Nós também vemos as cabeças dos ninjas, né, flutuando, dizendo: porque você foi sozinho, porque não pediu ajuda da gente, graças à sua arrogância, né, egoísmo, você tá agora sozinho. E aí a gente percebe que é só um pesadelo que o Wu tá tendo. Ele está amarrado numa cadeira de rodas em uma cela e está sendo vigiado pelos comandantes Blank e Ragmank. O Zane, né, ele está tentando localizar a assinatura do Cyrus Borg, né, ele até pede para a Pixel fazer isso, mas ela não responde, então ela ainda não reconectou, né. Então o Zane consegue detectar a assinatura do Cyrus, vai até lá, né. Enquanto isso, o Jay e o Cole encontram um galpão, sobem até a claraboia e vem que tem um monte de trabalhadores lá dentro. Eles entram e trombam justamente com quem? Com o Karloff. Ele: o que é que eles estão fazendo com mestres elementais aqui? E aí o Karloff revela que não. Na verdade, ele é um mestre elemental aposentado, só que ele foi capturado, né? E ele nem pôde usar os poderes porque ele foi algemado com Vendstone. Então, bloqueia, né, os poderes. Basicamente, eles estão obrigando as pessoas de Ninjago a construírem armaduras, veículos e armas para os Vermilions. Ou seja, todos de Ninjago que sabem construir alguma coisa estão ali. Operários, carpinteiros. E aí o Jay e o Cole deduzem: por isso que eles precisavam de tanto metal e sequestraram tantas pessoas, né? Só que dentre os prisioneiros está o Lu e os ferreiros reais. Ou seja, eles só foram sequestrados por causa do nome, né? Porque, poxa, eles são um grupo musical, não são ferreiros de verdade. E aí o Cole bola um plano, né? Eles vão usar Erditsu para levar os prisioneiros pela claraboia. E aí beleza, o Cyrus é pressionado pelo Crux, né? Ele diz: não, pronto, eu terminei essa máquina aí, esse aparato. Ele vai fornecer toda a energia que você precisa, tá bom? O Crux elogia ele, vai fazer um teste, né? Ele coloca a lâmina do tempo azul lá na máquina, mas não funciona, ele retira o elogio, né? Mas o Cyrus diz: olha, eu já te falei, não vai ativar sem todas as lâminas do tempo. E aí, né, o Acronic chega falando que a terceira lâmina do tempo logo vai chegar, eles vão localizar lá com o Borg Watch dele, né? E aí, o Cyrus tenta aproveitar enquanto eles são distraídos para sabotar a máquina, mas a comandante suprema Máquia vê, né, e fica ali de olho nele. Ele diz: não, eu nunca faria isso. E ela: tá, mas só por precaução você vem com a gente. E ela pede para levarem, né, o dispositivo para o Iron Doom, pois as mãos do tempo vão querer ligá-lo quando a hora chegar. O Zane perde o sinal lá, né, do Cyrus Borg. E aí, poxa, ele tá sem o Cyrus, tá sem a Pixel, ele tá sem saída, né? O Lloyd acaba trombando com a cela onde o Wu tá sendo preso, né? Ele confronta o Blank. E o Ragmank até tenta fugir com o Wu, porque eles tinham feito uma pausa para o almoço, mas para não deixar o prisioneiro sem vigia, eles levaram o Wu junto. Aí quando eles foram levar de volta para a cela, foi que eles trombaram com o Lloyd. E aí o Lloyd tá lutando contra o Blank, enquanto o Ragmank leva o Wu para longe.
O Jay tenta carregar o Karloff pra cima, mas ele é muito pesado, né? Então, a menos que a Samurai X ou o Samurai X apareça, né? Eles vão ter que pensar em outro plano. E aí, eles olham em volta e o Jay diz, que tal a gente projetar um elevador? Aí o Cole diz, não, eu tava pensando mais em uma escada. Então vai funcionar, né? Todo mundo começa a construir uma escada pra ele e pra Claraboia. E aí o Cole pergunta, né, pro Lu de onde é que vieram os projetos de armadura que eles estão construindo. E ele, um dos guerreiros vermelhos falou sobre um mestre ferreiro. E ele, espera aí, mestre ferreiro? E aí corta a cena, né? A Nia e o Kai estão andando pelo pântano. Ela tá dizendo que não faz sentido essa direção, porque as mãos do tempo estariam ali, né? Ele fala que não importa. Ela pega o mapa e diz, não, a gente veio do leste, veio pra cá, seguindo. E se eu tô certo, essa clareira vai levar até a oficina de ferreiros. Os nossos pais. E ela vê o Kai correndo em direção à oficina de ferreiro. Ela manda o Kai esperar, né? Só que ele entra lá e encontra com o pai dele, o Ray. E aí o Ray não reconhece, né? Porque o Kai tá de máscara. Ele diz, quem é você? Ele, eu quero justiça. E eles começam a lutar. O Ray percebe que ele não é uma cobra, não é um vermelho. Aí ele, mas você é. E aí os dois começam a lutar, né? Um contra o outro. O Kai aciona fogo na mão, né? E aí o Ray, peraí, fogo? Você é o meu filho? Kai, você herdou meu poder. E aí ele começa, né, a atacar lá o pai. A Nia chega e ela diz, Kai, para. E ele, não, ele é um traidor. Ela, mas ele ainda é nosso pai. E aí o Ray, peraí, Nia? Seja lá o que vocês estão pensando, eu posso explicar. E a Nia diz, não, Kai, deixa ele falar, não custa nada ouvir. E aí corta a cena, né, o Lloyd tá lutando contra o Regman, só que aí o Mestre Wu começa a descer rolando a colina, né. Então o Lloyd vai correndo atrás. O Jay vai tentar subir na escada, mas ela não tá pronta. Ela acaba se desmanchando toda e o barulho atrai alguns guerreiros vermelhos. Então o Cole e o Jay estão lutando contra eles, né? E aí a cena corta e nós vemos, né, as geleiras estéreis. E para quem não lembra, era onde ficava a tumba do Hypnobrai, que o Lloyd foi lá no primeiro episódio da série. Pois é, há muito tempo, né, já. Basicamente, esse é o local onde vai chegar a terceira lâmina do tempo, né? O Crux está resmungando porque a lâmina ainda não chegou, tá dizendo, essa tecnologia idiota aí do World Watch. Só que então a terceira lâmina do tempo chega, né? Ela é vermelha e quando ela atinge lá a geleira, né? O tempo todo, tipo, emite uma energia toda vermelha que pausa. Literalmente congela o tempo. E aí, né? Eles pegam a terceira lâmina e o Acronis fica falando, tá pronto para admitir que isso está funcionando? E aí o Cyrus, é claro que tá funcionando, tudo que eu faço funciona perfeitamente. Às vezes é uma maldição. Mas enfim, o Crux diz, não, nós ainda precisamos achar a última lâmina do tempo, uma tarefa ao qual esse Borg Watch aí foi inútil. E aí, né, o Jay e o Cole mandam todos os prisioneiros irem pro túnel de esgoto rápido, enquanto eles estão lutando, né, contra os Vermilion. O Mestre Wu acaba sendo capturado de novo pelo Blank e pelo Regman, porque, tipo, o Lloyd caiu, né, ele tava perseguindo o Mestre Wu, o tempo se pausou e quando voltou ao normal, o Lloyd caiu e o Mestre Wu foi pego. E aí corta de novo pra oficina do ferreiro, onde o Kai tá lutando contra o Ray, né, e ele fala que isso acaba aqui agora. Só que aí uma voz diz, Kai, você não sabe o que tá fazendo. Ele, eu sei sim, Nia. Só que a voz diz, não, eu não sou sua irmã, filho. E aí o Kai se vira e encontra, né, a mãe dele, Maya. E aí, basicamente, os Smith estão reunidos. E, bom, gente, vamos lá. Os únicos ninjas que, canonicamente, nós sabemos o nome completo são o Jay e o Lloyd, que são, respectivamente, Jay Walker, né, e Lloyd Montgomery Garman. A gente só fica... O fandom geralmente só chama o Kai e a Nia de Smith, porque vem, né, de Blacksmith, que é ferreiros. Então, seria, tipo, Kai Smith, Nia Smith, e aí o nome simplesmente pegou. Então, os Smith estão todos reunidos novamente. E aí, né, a Maya tenta abraçar o filho, mas o Kai diz, não, ela é tão culpada quanto ele, Nia. E ela, não, nós não somos seus inimigos. Ele, é? Então expliquem esse símbolo aqui de ferreiro, tá em todas as armaduras do Vermilion. E a Maya fala, né, que eles foram obrigados como uma parte da vingança final do Crux. Eles, vingança, por quê? Eles, por criarmos as lâminas do tempo. Então eles contam, né, a história de que
lá o Krux e o Acronyx estavam querendo controlar o tempo, então os mestres elementais se juntaram, né, para tentar derrotá-los, mas não tinha muito o que fazer. Então o Wu bolou um plano e pediu, né, para o Ray e a Maya forjarem lâminas com Chrono Steel, porque dava para absorver os poderes. E foi assim que o Ray e a Maya forjaram, né, as 4 lâminas do tempo. Só que eles ficaram exaustos, muito cansados por forjá-las, né? Então o Wu e o Garmadon lutaram contra as mãos do tempo lá no monastério. Conseguiram pegar os poderes deles e criar lá o vórtex temporal, né? O vórtice. E jogar as lâminas lá. Só que antes do Acronyx desaparecer, né? Quando ele saltou lá pra cima também, apareceu um sinal no céu prevendo a hora exata que o Acronyx retornaria 40 anos no futuro. O Wu viu esse sinal, mas ele não sabia que o Crux também viu. Acontece que o Crux ele não se perdeu no tempo como o irmão, ele simplesmente caiu lá em outro canto de Ninjago e quando ele viu o sinal, né, ele sabia que tinha décadas para planejar. Então ele criou uma identidade falsa, né? Usou os ovos do Grande Devorador para criar uma legião de guerreiros, mas eles precisariam de armaduras, armas, veículos, e ele sabia quem podia projetá-los, né? Então ele fingiu ser o Dr. Saunders, ganhou a confiança do Ray e da Maya, mas então um dia os traiu, né, e forçou os dois a trabalharem para ele. Ou então ele iria atrás do Kai e da Nia, que eram criancinhas na época, né? Então eles não tinham muita escolha, eles tiveram que ir. E, bom, pelo que eu entendi, nessa época o Ray e a Maya já deviam ter perdido os poderes elementais, porque mesmo assim, eram 2 contra 1, né? Então, eu acho que a explicação mais plausível era, nessa época, eles já tinham perdido os poderes elementais, eles já tinham sido herdados pelo Kai e pela Nia, só não se manifestaram, obviamente, porque eles eram crianças. E, tipo, eles não treinavam nem nada. Tanto é que o poder da Nia mesmo só se manifestou lá na 5ª temporada. Mas, enfim, o Kai, ele escuta a história, né? Pergunta, tá, mas esse símbolo que você colocou nos capacetes? E o Ray explica que é uma mensagem. Ele marcou todo o trabalho dele com esses símbolos, esperando que algum dia alguém os encontrasse e juntos eles pudessem impedir o plano do Krux e do Acronyx, controlar todo o tempo. A máquina volta, né, junto com o Cyrus Borg e as mãos do tempo pro pântano. O Zane recupera o sinal, né? Só que quando ela volta pra cela, o Mestre Wu tá lá, o Blank e o Ragman tentam pagar de desentendidos, mas ela vê tudo, né, através da conexão em Comé que eles têm com os soldados vermelhos. O Zane e o Lloyd acabam encontrando um com o outro, né? Eles escutam barulho, encontram com o Jay e com o Coco, conseguiram levar todo mundo pros túneis de esgoto, mas estão lá lutando contra os Vermilions, né? E tipo, ele diz, ué, mas e o Mestre Wu e o Cyrus Borg? E aí os ninjas falam, não, nunca deixe pra amanhã o que pode fazer hoje, depois vamos atrás deles. E eles continuam lutando contra os Vermilions, o Kai e a Nia pedem desculpa, né, por causa do ataque do Kai lá mais cedo. E eles se perguntam como que o Krux e o Acronyx planejam controlar o tempo. E aí, né, o Ray explica que eles o obrigaram a criar o Iron Doom, um transporte que permite levar, né, os Vermilions no tempo. Com todas aquelas tropas, eles seriam imparáveis. Aí, peraí, você construiu uma máquina do tempo? Ele, não, só uma concha, eu não sou tão habilidoso para isso, né? E aí a Maya explica que o Cyrus Borg foi forçado a projetar uma fonte de energia para o Iron Doom. Basicamente, o que ele estava montando, né, vai extrair a energia temporal das lâminas do tempo. E a Nia deduz, então aquela pausa de antes deve ter sido a 3ª lâmina que chegou. E eles percebem, se o Krux e o Acronyx encontraram, só falta uma lâmina do tempo. Se eles a pegarem, já era. Mas o Ray e a Maya ficam tranquilos, dizendo, não, eles nunca vão pegá-las, pois o Wu encontrou a lâmina depois que o Acronyx sumiu. Ela tem o poder de reverter o tempo. O Wu sabia que era perigoso, né, então pediu para que nós escondêssemos a lâmina. E nós enterramos num lugar que somente poderes elementais podiam alcançar. E como vocês herdaram nossos poderes, então a Maya percebe, não, vocês têm que dar um fora daqui agora. Só que antes que eles saiam, né, o Krux e o Acronyx já cercaram a oficina, né, e dizem, nós vamos obrigá-los a recuperar a lâmina para nós. Só que o Ray já está cansado disso, né? Ele tenta lutar contra o Krux, mas ele é pausado pela 3ª lâmina do tempo. E eles dizem que se eles não pegarem a 4ª lâmina do tempo, eles vão sofrer o mesmo destino do Mestre Wu. E aí a gente vê, né, o Mestre Wu amarrado lá na cadeira, desacordado, todo esbagaçado, cansado.
E eles explicam que a lâmina reversa, que é a quarta lâmina, pode desfazer os efeitos do soco do tempo. Se eles querem salvar o Mestre Wu, terão que recuperar a quarta lâmina do tempo. E ele ainda pega, né, a espada que o Kai tava na mão, que era aquela meio vermelha e azul que ele achou lá na Ferreira 4 Armas. E aí os ninjas conseguem derrotar os Vermilions, agora é só achar o Borg e o Wu. Eles até veem a nave da máquina lá em cima, né, sobrevoando. Só que antes que eles possam usar registro para chegar lá, vários ovos de Vermilion começam a chocar. E o Blank e o Regman lideram eles para lutar contra os ninjas, né? E assim se encerra o episódio. Mas, gente, antes disso eu vou meio que dar uma explicação, né? As 4 lâminas do tempo, cada uma tem um poder diferente. A lâmina do tempo azul é a lâmina do slow motion, né? Que desacelera o tempo. A lâmina do tempo vermelha é a lâmina da pausa, que pausa o tempo, congela o tempo. A lâmina verde, que a gente viu no primeiro episódio dessa temporada, é o do avanço temporal, ou seja, que avança, né, o tempo, por isso que o Wu tá envelhecendo cada vez mais rápido. E tem a última lâmina do tempo, né, que é amarela, meio dourada, que é justamente a lâmina de reversão. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sino para perder nenhum vídeo de novo. Fico dentro do coração. Jesus te amo. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.